Você já experimentou viver por fé? Você já experimentou viver de uma maneira... Deixa eu virar aqui um pouco. Já experimentou viver de uma maneira que é fé, que é algo que não tem como entender. Você está vivendo por situações, adversidades, parece que tudo vai dar errado, mas a sua fé te impulsiona, a tua fé te move a continuar, a tua fé te impulsiona a não desistir. Todo dia vem uma porção de fé. Tu tá vivendo isso hoje? Se você está vivendo isso hoje, é porque a expansão da consciência está acontecendo em você. Pode ser Deus? Pode ser Deus depositando isso em você. Pode ser a sua consciência, também pode ser ambos também. Porque tudo coopera para o nosso bem, né? Aquilo que eu sempre falo aqui no nosso canal. Então, assim, se é por fé, se é por expansão, se é por algo que te move, que você não entende o que é a sua fé, é o que habita dentro de você, a sua centelha, sabe, divina, que tá ali movendo você a não desistir, a te impulsionar, a ver que mesmo no meio do caos, somos abençoados e vamos conseguir. E eu queria falar sobre isso hoje, sabe, sobre esse poder que há dentro da gente, esse poder que habita dentro da gente e que tudo coopera, tudo vai cooperar, mesmo que neste momento você ou eu ou muitas pessoas estejam vivendo isso, que é um aparente caos, sabe? Aquela coisa de aparente caos. Só que entenda, não é um caos, é uma chave que se vira para iniciar as bênçãos na sua vida. Porque é como aquela senhorinha, dona de casa, que vai dar faxina na casa, mas para ela dar faxina na casa, ela precisa tirar tudo do lugar, né? Ela precisa ir tirando as coisas do lugar, precisa colocar tudo pro alto, para varrer o chão, precisa sacudir o tapete, os panos, passar pano para depois ir arrumando. E a nossa vida é assim, é da mesma maneira. Tá tudo um caos, tá tudo pro alto, tá tudo bagunçado, tá tudo nos lados e lugares que não deveriam estar, mas é a vassoura divina, sabe? A vassoura do nosso Criador, ele passando, limpando o nosso subconsciente, nos tratando a nossa mente, as nossas emoções, as nossas questões, para que a gente consiga botar tudo em ordem e fluir e caminhar, sabe? E que hoje você entenda isso, né? Entenda que esse mover é real e que você coloque a sua fé hoje em prática. A palavra de Deus é tão clara: se me pedir, eu vou te dar. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Não temas, eu sou contigo. Tem 365 frases, não temas, na Bíblia, ou seja, uma frase dessa para cada dia do ano, para ver como que Deus é tão poderoso e trabalha com números também, né? Então, assim, entenda que a sua vitória está aí na porta, que ela vai chegar, que é um processo, que você tem que fazer a sua parte. Eu vi essa semana que passou um coach no Instagram falando, ele fala muito sobre relacionamento, sobre posicionamento, e eu gosto de seguir ele, mas ele falou uma coisa que eu não concordei muito. Ele falou que, eu fazia a lei da atração, eu ficava ali mentalizando, aí ele ainda fez assim, como se estivesse meditando, né? E a coisa não aconteceu se eu não tivesse ido, feito, não sei o quê. Mas ninguém disse que a gente não tem que ir, não tem que fazer. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque a casa que a gente quer já existe, o carro que a gente quer já existe, o marido que a gente quer, ou a esposa que a gente quer já existe, o trabalho que a gente quer já existe. A gente tem que entrar na sintonia disso, clamar a Deus ou determinar aquilo, como a lei da atração orienta, que nada mais é do que pôr a fé em prática, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que continuar estudando, trabalhando, e as coisas vão conspirando ao nosso favor, sabe? Eu acho que esse feeling ele não teve,
porque de uma maneira ele conquistou. E se ele conquistou, é porque realmente ele determinou aquilo no subconsciente dele e a coisa veio. Só que ele teve que fazer a parte dele, porque também não é assim, né? A gente pede, é tipo a lâmpada mágica, que a gente esfrega ela e a coisa cai no nosso colo. Não, a gente vai fazer a nossa parte. Tanto para que a coisa venha fluir, e a coisa flui. E que venha fluir coisas, sabe? Eu tenho esses últimos dias eu tenho estado muito assim, impactada com as coisas que eu programei, que eu determinei, que eu pedi, sabe, a Deus e determinei como lei da atração da minha vida também. Aconteceu outra coisa que eu pedi muito a Deus, sabe? E eu determinei, eu visualizei, eu projetei aquilo, que eu ia viver aquilo, uma coisa específica, e eu vivi isso. E quando eu vivi, eu estava dentro do lugar, vivendo, que era um lugar que eu tinha já, mentalizado antes de dormir algumas vezes, e eu falei, eu quero assim, eu quero isso e tal. E foi muito interessante, porque eu estava vivendo isso no sábado, e quando eu olhei para o ambiente, eu falei assim, caramba, foi o que eu projetei, aconteceu. Isso não é lei da atração? Óbvio que é a lei da atração. Isso é a fé em movimento? Óbvio que é. Mas para eu chegar ali, houve coisas que eu também movi, né? Eu me abri para aquilo, eu declarei aquilo, eu projetei aquilo, eu fui em direção àquilo, esperei a coisa acontecer. E Deus faz, sabe? Eu queria que vocês entendessem e fizessem isso. Eu faço à noite, as pessoas às vezes perguntam ou têm dúvida, né? De como é visualizar, né? Como eu visualizo? Antes de dormir, quando eu já tô quase dormindo ali mesmo e eu tenho muita dificuldade de pegar no sono, quando a pessoa pega no sono muito rápido, é maravilhoso, porque imaginou e dormiu, sabe? E os estudos comprovam na neurociência que apenas 17 segundos, ou seja, muito rapidinho, mas tem que ser. A gente acha que é rapidinho, mas ao mesmo tempo a gente não pode perder o foco. Tem que ser aquele pensamento, como se a gente estivesse contando uma novelinha para nós mesmos, sabe? Eu faço isso ao dormir e acordar com coisas que eu quero projetar na minha vida para que aconteça. E procure trazer detalhes. Um exemplo, se você quiser uma casa, imagine você na casa, cozinhando na casa, limpando a casa, cantando uma música que você gosta dentro daquela casa, vendo detalhes, passando a mão e sentindo, né? Procura envolver os seus sentidos naquele local, né? Se for um carro, quando eu criei o meu carro, que era um carro que eu queria muito, que era um Creta, e eu determinei ele muito particular. Eu queria que ele fosse branco e eu queria que os bancos fossem aquele marronzinho, fosse clarinho. E quando eu tava dirigindo o meu outro carro, que também era um carro excelente, sabe? Que era um Honda City. Na época, eu estava dirigindo ele e eu lembro exatamente, eu tava numa avenida, dirigindo, Avenida das Américas, no Rio, e eu tava dirigindo ele e eu fiquei tão emocionada, imaginando eu no outro carro que eu queria, que eu cheguei a chorar. Olha que loucura, de lágrimas saírem mesmo. E eu comecei a agradecer a Deus, porque eu tava sentindo que eu já estava vivendo aquilo por fé, sabe? Isso é uma cocriação que a gente faz, né? Que a gente mentaliza uma coisa por fé. É uma cocriação, é colocar a fé em prática, né? É clamar e agradecer a Deus por aquilo. E aconteceu, logo depois o carro veio até nós, sabe? Naquela época, né? Aconteceu, assim, ele apareceu. E tudo fluiu e tudo cooperou, né? E isso é muito legal, a gente viver isso, né? E eu tenho feito esses exercícios, sabe? E tem dado muito certo na minha vida. Tem acontecido coisas, eu tenho vivenciado coisas que eu falei assim, caramba, eu mentalizei isso e pedi a Deus isso e eu tô vivendo isso agora. E eu fiquei até eufórica, assim, até de lembrar e ainda continua acontecendo, sabe? Para essa determinada coisa que eu vivi no sábado. Então, assim, projete, viva, sabe, o teu sobrenatural. Mentalize o teu sobrenatural antes de dormir e ao acordar. Eu faço como que eu faço, tá? É o que deu certo pra mim e eu continuo fazendo. Porque muitas pessoas falam, ou faça à noite ou pela manhã, né, antes de levantar da cama. Mas eu tenho feito assim e tem dado muito certo. Antes de dormir, quando eu sei mesmo que eu tô quase dormindo, aí começo a pensar em tudo que eu quero, como se eu estivesse vivendo aquilo, como botando emoção, porque já é real, porque já existe, já está acontecendo. A gente só não materializou isso, mas já está acontecendo, porque é fé em prática. E durmo. Quando eu acordo,
antes de abrir o olho, eu abri o olho, acordei, fecho o olho e começo a orar, agradecendo a Deus por aquilo que eu mentalizei antes de dormir, para fixar bem no meu subconsciente, sabe? Senhor, muito obrigada, porque eu já tenho isso, por fé eu tenho isso. Eu agradeço ao Senhor por me permitir sonhar isso e já visualizar e já contemplar por fé isso, porque já existe, eu já tenho. E vai clamando e vai agradecendo e a coisa vai fluindo. E se for possível, se você tiver tempo antes de acordar, visualize novamente e vá viver a tua vida, né? E é muito interessante isso, viver isso, vivenciar isso, é muito interessante. Porque é realmente a nossa energia, a nossa vibração, é o nosso Criador movendo o sobrenatural para nos abençoar. Isso é maravilhoso demais. E que você possa fazer isso, e que você possa vivenciar isso, que você possa ter o seu painel dos sonhos, que no meu está no meu celular. Tem pessoas que imprimem fotos mesmo e botam numa carta, mas que você possa visualizar da forma que você achar melhor para você, sabe? Tem que ser algo confortável, tem que ser algo que seja gratificante. Você tem que vivenciar aquilo com alegria, sabe? Vivenciar aquilo já agradecendo, porque já é teu, já existe. Vivencie aquilo, sabe? E eu tô vivenciando isso na minha vida, sabe? E claro, tem muito mais coisas, né? Só tô no início do ano, né? Mas eu quero muito mais coisas e eu tenho certeza que todos nós queremos coisas e Deus está pronto a nos abençoar. Basta nos posicionarmos. E eu vou repetir mais uma vez o que eu sempre falo: cuidado com a música que você escuta, com a vibração, com a energia, com a letra. Não vai cantar nada de traição, nada de prostituição, nada que vai baixar a tua energia. Vibre coisas boas, coisas alegres, coisas que vai te motivar a expandir, a crescer. E entenda que acontece. Eu sou prova viva disso. Eu não estaria aqui falando se eu não estivesse vivendo ou já tivesse vivido por coisas semelhantes, né? E a cocriação é simplesmente isso. A manifestação é isso. É a fé em ação. E é lindo demais viver isso. É gratificante demais saber que somos deusinhos, né? Porque somos centelhas de Deus, né? Pequenas centelhas divinas do nosso Criador. E tudo coopera para o nosso bem. E a Bíblia testifica isso. Não é macumba, não é nem macumba, que eu posso falar que macumba é uma religião, né? Nem feitiço, né? Feitiçaria, né? Nada disso. Óbvio que eu respeito todas as religiões, tenho amigos e parentes de todas as religiões, credos e denominações, entendo um pouco de cada coisa, porque já procurei estudar ou vivenciar aquilo de alguma forma. Mas eu só falo simplesmente no canal de Bíblia. Independente da religião que tu é, independente, sabe, não é nenhuma coisa ruim, nem nenhuma coisa má, não é nada disso. É só você vibrar, vibrar no que você deseja, nos teus sonhos, nas suas metas, nos teus objetivos. Claro, fazer a tua parte, óbvio, né, onde você tem que fazer e deixar o milagre para o universo, o milagre para o sobrenatural. E entenda que vai ser melhor do que você imagina, sabe? Isso é muito legal também. Sempre é melhor do que a gente imagina, sempre nos surpreende. Isso que é o mais legal, sabe? Porque tudo coopera para o nosso bem. E Deus é poderoso demais para tudo isso. E essa mensagem que eu queria falar pra gente hoje, para iniciar, porque eu tô até com um pouco de sono hoje, porque eu tô anestesiada do amor de Deus por nós, sabe? Às segundas eu vou numa oração e hoje eu estou chegando dela e sempre Deus fala muito com a gente, né? É muito bom ouvir a voz de Deus, né? Dentro da gente, nosso coração. Cada um escuta da maneira que quiser. Uns têm sonhos, que são revelações, outros têm pensamentos. Enfim, cada um tem sua vibe com Deus. E quem sou eu para, né, falar alguma coisa? Mas é muito bom sentir a presença de Deus, saber que não estamos sozinhos. Mesmo que você se sinta ao seu redor, ao derredor ali sozinha, você não está. Os anjos do Senhor habitam ao nosso redor, a palavra de Deus. Então você nunca vai estar sozinha, mesmo que você ache que você esteja, não está. E se pessoas saíram da tua vida porque foi necessário, sabe? Aprende isso. É preciso sair o que não te leva a lugar nenhum. É preciso tirar tudo para poder você ser abençoado e coisas grandes acontecerem na tua vida, e vai acontecer, porque já somos, porque é um fato. Que você possa receber essa palavra com muito carinho hoje para você, esse vídeo. Você possa escrever aí se você tem essas experiências também que eu já tive, que a gente possa fazer essa troca, porque Deus é poderoso.
Fiquem com Deus. Um beijo.